Hoje, 5 de junho de 2025, a Igreja celebra a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Quem vos fala é o Padre Diogo Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta semana em que estamos realizando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e nos preparando também para a solenidade de Pentecostes, a liturgia da palavra destaca a unidade, pois o Espírito Santo é aquele que une na diversidade. Unidade não significa uniformidade, e sim a soma daquilo que temos em comum em prol de um bem maior, o reino de Deus. A liturgia da palavra de hoje destaca esse elemento, mostrando que a divisão enfraquece e dificulta a missão, enquanto a união fortalece e promove o reino. Esse é o desejo de Jesus e foi o desejo de Paulo, como vimos na primeira leitura. No texto de hoje, Paulo é o pivô de um conflito desencadeado na comunidade, causado pela divergência de doutrina, e esta, por sua vez, causa desunião e discórdia, gerando conflitos e até violência. Ainda vemos, em muitos países e às vezes perto de nós, situações de violência causadas pela intolerância religiosa e, por não dizer, pela ignorância religiosa. Tal divergência e desunião fazem com que Paulo seja preso. Mesmo assim, não cessam os conflitos. Quando um povo não se esforça para obter a unidade, a consequência disso são desentendimentos. Diante das acusações, Paulo é levado ao tribunal e ali querem saber quais são as acusações que pesam sobre ele. Paulo diz: Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Essa é a essência do cristianismo. Paulo fala isso pois sabia que ali estavam presentes partidários de outros grupos religiosos, saduceus e fariseus. Paulo pertencia ao grupo dos fariseus, mas estava imbuído da doutrina cristã. Os dois grupos, por divergência de doutrina, se confrontavam e se agrediam mutuamente, expondo a necessidade de unidade, o desejo latente de Jesus, como vemos no Evangelho de hoje. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, permanece firme e sai incólume desse conflito. O Senhor lhe diz: tem confiança, e o encoraja na missão. Ensina-nos com isso que devemos deixar nossa vida ser guiada pelo Espírito, para que assim nós tenhamos a força necessária para lidar com as adversidades encontradas na missão e não desistir diante das dificuldades. Esse episódio reforça a necessidade de rezarmos pela unidade dos cristãos, para que as diferenças não provoquem discórdias e violência, e a unidade nos dê força para lutar pelo bem comum. Isso Jesus nos pede na oração de hoje, narrada pelo evangelista João. O que Jesus pede ao Pai nesta oração? Pede a unidade, pede que todos sejam um, como Deus é um. É a unidade na Trindade, que lembra a nossa unidade na diversidade.
Somos distintos, cremos de modo distinto, mas tais distinções devem representar a riqueza de nossa fé e não nos desunir e empobrecer. Toda desunião significa empobrecimento da fé. Uma fé fragmentada que gera intolerância e desrespeito não pode ser algo de Deus. É preciso pensar sobre isto nesta semana de oração pela unidade dos cristãos e ver em que ainda somos intolerantes. Jesus nos quer semelhante a Ele, unidos no amor e no respeito. Que a nossa crença seja no Deus da vida, sem nos prendermos a detalhes desta ou daquela forma de crer. Assim estaremos sempre com Ele, unidos a Ele e dando provas que de fato o conhecemos. Apenas o amor é capaz disso. O amor que Cristo nos ensinou, o amor de Deus. Somente o amor é que nos mantém unidos a Cristo e aos irmãos. Que esta semana de oração pela unidade dos cristãos nos fortaleça nesse amor e no respeito ao próximo, mesmo que o próximo acredite de modo diferente do nosso. Com o Evangelho de hoje, nós estamos na terceira e última parte da oração sacerdotal, na qual Jesus manifesta o desejo de que os discípulos vivam em unidade, alicerçados pelo amor recíproco. Logo de início, Jesus alarga os limites do discipulado, orando não só pelos 12 apóstolos aí presentes, mas também por todos aqueles que um dia haveriam de crer em sua palavra. No momento supremo de sua vida, Jesus mostra-se mais preocupado com os discípulos do que consigo, e pensa naqueles que viriam depois e que aceitariam sua salvação. Todos nós somos convidados a participar desse amor uno, que é amor inclusivo e não amor que separa ou que lhe exclui. Com isso, percebemos que cada cristão é muito precioso aos olhos de Jesus, a ponto de estar presente em seu pensamento, em seu coração, até mesmo no momento em que ele se faz dom para toda a humanidade. O cristão recebe de Jesus esta importante missão de viver em unidade, não podendo de nenhuma maneira dividir o corpo do Senhor. Como explicar então tanta separação e tanta divisão no interior da igreja? Isso acontece porque não somos nós que realizamos a unidade da igreja, mas ela é dom do Espírito Santo. Se não abrirmos nossa vida para Ele, se não nos deixarmos guiar por sua inspiração, jamais seremos instrumentos de união. Mas, se é o Espírito quem nos conduz, ele nos torna capazes de lutar por essa unidade. Assim, a oração sacerdotal não é só a oração de Cristo, mas é também a oração do cristão, iluminado pelo Espírito Santo. Orando ao Pai e abrindo ao Espírito, ele conquista a graça de promover verdadeira unidade no seio da Igreja. Senhor, enchei-nos do vosso Espírito Santo, para que sejamos apenas instrumentos de união, de verdade e de paz, e que o espírito maligno da divisão, que teima em permanecer no meio de nós, desapareça completamente da vossa Igreja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Bonifácio e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço, um ótimo dia, sob a bênção e a proteção do Senhor.